abrir a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios, capítulo 6. Esse ano, nos cultos de quarta-feira, nós vamos ver todos os versinhos de 1 Coríntios e 2 Coríntios. E hoje vamos estudar os versículos 1 a 11. O tema é o litígio entre irmãos. 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 11. Paulo escreve assim: Ousa algum de vós, tendo uma queixa contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis vós que os santos irão julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, constituís como juízes deles os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo: será que não há entre vós sequer um sábio que possa julgar entre seus irmãos? Mas vai um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? Na verdade, já é uma completa derrota para vós o terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes a fraude? Mas vós mesmos é que fazeis injustiça e defraudais, e isto a irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbedos, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Aleluia. Paulo continua orientando a igreja que ele fundou lá em Corinto, e da qual ele está afastado há algum tempo por conta das viagens missionárias. Ele recebeu uma visita lá em Éfeso, de alguns membros daquela igreja que lhe trouxeram dados preocupantes. E diante desses dados, Paulo se põe a emitir conselhos, orientações. A gente está acompanhando isso desde o capítulo 1. E uma das informações que o pessoal da família de Cloe levou lá de Corinto até Paulo em Éfeso é que alguns irmãos estavam processando os outros na justiça. Havia aquela igreja, dois irmãos se desentendiam, um achava que o outro tinha agido de má fé e colocava o irmão na justiça. Paulo vê isso com maus olhos, principalmente por conta do testemunho diante da sociedade. E ele vai então tecer algumas considerações. Primeira, um crente não deve levar seu irmão a um tribunal secular. É isso que Paulo está dizendo aqui nos versos 1, no versos 4 a 8. Eu vou fazer um parêntese nos versos 2 e 3, porque eles são mais teológicos do que práticos, embora Paulo os use como argumento. Mas o fato é esse, o ponto que Paulo insiste é que um crente não deve processar o seu irmão. Ousa algum de vós, tendo uma queixa contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Verso 4. Se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, constituís como juízes deles os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo: será que não há entre vós sequer um sábio que possa julgar entre seus irmãos?
Mas vai um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos. Quais são os pontos que Paulo quer destacar aqui nesta parte do capítulo 6? Primeiro, que o testemunho dos cristãos perante o mundo fica grandemente prejudicado quando estes se acusam mutuamente nos tribunais. Se você fosse um juiz e você tivesse na sua sala 2 membros da mesma igreja brigando, pelo exemplo destes irmãos, você se tornaria um crente? Esse é o ponto que Paulo está salientando aqui. Seria preferível ficar no prejuízo do que atrapalhar a conversão de uma pessoa que vai ficar escandalizada com o comportamento dos irmãos. Paulo diz também, segundo ponto, que o ideal é que a causa seja julgada entre os membros da própria igreja. Paulo diz, será que aí entre vocês não tem pelo menos uma pessoa sábia que possa arbitrar o conflito? Então, se 2 irmãos estão desentendidos e um acha que o outro o prejudicou, vão lá, senta com o pastor, ou vão lá, senta com o irmão mais experiente, exponham o caso. E aquilo que aquele crente mais experiente, aquele pastor disser, fica valendo. É um acordo de cavalheiros, mais do que isso, é um acordo de irmãos. Então esta é a alternativa que Paulo apresenta, uma arbitragem que venha a acontecer dentro da própria igreja, que os irmãos resolvam as coisas entre si, como faz uma família, como faz a família de Deus. Terceiro ponto, Paulo diz que é preferível que o irmão que se sente injustiçado assuma o prejuízo a fim de preservar o testemunho da igreja. Ele diz, você se lembra, aí no versículo 7, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes a fraude? É melhor ficar no prejuízo do que dar motivo de escândalo para o evangelho. Sabe por quê? Mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Então aquele crente que pensando no bom testemunho da sua fé fica no prejuízo, isso não passa despercebido aos olhos de Deus. Deus vai recompensá-lo, porque ele teve zelo pela igreja de Deus e pelo nome do evangelho. Certa vez eu fui procurado no gabinete por um irmão. O que eu achei mais bonito é que ele era um crente novo, havia se convertido há pouco tempo, e ele tinha feito uma sociedade com um membro da igreja, e a sociedade se desfez, e ele se sentiu prejudicado, e ele me falou, pastor, eu posso ir lá na justiça, colocar esse meu irmão, ex-sócio, na justiça, para ele pagar o que me deve? Aí eu abri a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, e li essa passagem. Quando eu terminei de ler, ele disse, pastor, não precisa me dizer mais nada. Eu nem sabia que isso estava na Bíblia. Mas agora que o senhor leu, está resolvido. Eu achei aquilo muito bonito, especialmente por se tratar de um crente ainda não tão maduro, não tão experiente na fé. Mas é o que Paulo está dizendo aqui para a gente. É preferível você ficar no prejuízo, Deus vai compensar o seu prejuízo mais adiante, mas é preferível você ficar no prejuízo do que você escandalizar o evangelho. E o quarto e último ponto, é claro que aquele que causa o prejuízo ao seu irmão também está errado. Tanto está errado aquele que leva o irmão à justiça, quanto está errado aquele que dá motivo para o irmão levar na justiça, não é? Ele fala no versículo 8, mas vós mesmos é que fazeis injustiça e defraudais, e isto a irmãos. Então, Deus vai corrigir você, se você está fazendo injustiça, se você está defraudando. Talvez o seu irmão, como um crente responsável, não vai levar você às barras dos tribunais, mas Deus é justo e Ele fará justiça. Então acho que essa questão está bem clara, ela é muito prática, muito prática.
Mas aí Paulo usa, para fundamentar o seu arrazoado, um tema que não é assim tão prático, é teológico, é profundo, que é a questão de que nós havemos de julgar o mundo e os anjos. Paulo diz que os crentes vão julgar o mundo e os anjos. Então, eu vou voltar agora para o verso 2 e para o verso 3, para a gente estudar esta sessão em separado. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? O argumento de Paulo é, se a gente vai julgar o mundo, se a gente vai julgar os anjos, será que a gente não pode se julgar? Não pode se arbitrar? Não pode resolver entre a gente? Esse é o argumento. Nós entendemos o argumento, mas ficamos com essa dúvida. Que história é essa de que nós vamos julgar o mundo? Que história é essa de que nós vamos julgar os anjos? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito, e há alguns versinhos no Novo Testamento que falam sobre isso. Mateus 19, 28. Jesus disse, em verdade vos digo a vós, que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-ei também vós sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Cristo falando aos apóstolos, e dizendo, olha, vai chegar o fim do mundo. Quando chegar o fim do mundo, eu vou me assentar para julgar, e vocês vão se assentar comigo. E vocês vão participar deste julgamento. Como será essa participação? Me acompanhe um pouquinho mais que eu acho que você vai entender. Agora em Lucas 11, 31 e 32, Jesus não está mais falando dos apóstolos, está falando de pessoas que nem eram de Israel, que eram consideradas pagãs. E ele diz que essas pessoas também vão participar do juízo. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração, ou seja, a geração que viu Jesus em carne e osso, e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é maior do que Jonas. Como é que a rainha de Sabá ia julgar aqueles judeus? Como é que os ninivitas iam julgar aqueles judeus? Com o exemplo deles. Simplesmente assim. Nós nos convertemos. E olha que a gente nem era do povo de Israel. Vocês poderiam ter se convertido. Nós nos convertemos. Vocês viram o Filho de Deus encarnado. Viram os milagres. Receberam a lei e os profetas. E endureceram os seus corações. Então o julgamento é neste sentido, do testemunho. O crente deixa o incrédulo sem desculpa. Porque quando o incrédulo diz, olha Jesus, eu não aceitei o Senhor porque eu tive uma infância difícil, um vizinho que era crente dava mau testemunho, e vai colocando aquela lista, mas os cristãos estão ali para dizer, olha, nós passamos pelas mesmas coisas que você e tomamos uma decisão diferente. Então, o crente deixa o incrédulo sem desculpa. É disso que Paulo está falando. Vamos seguir mais adiante. Vamos deixar para trás os evangelhos e chegar ao livro de Atos. Em Atos 17, 31, quando pregava para os atenienses, Paulo disse, porquanto Deus determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, é o dia do juízo final, por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, amados, quando chegar o dia do juízo final, quem vai ser o juiz? Cristo. Jesus Cristo. É o que Paulo está dizendo aqui, o juiz é ele. Então, quem vai julgar o mundo? É Jesus ou é a gente? Bom, hoje quem faz a obra de Deus no mundo? É Jesus ou é a gente? É Jesus.
mas a gente não participa. A gente tenta ajudar, às vezes eu acho que a gente até atrapalha, mas a gente tenta ajudar. Sabe quando a sua filhinha pequena te pede para ajudar a colocar os talheres na mesa? E você podia fazer sozinho em menos tempo, mas você deixa ela te ajudar, e ela fica toda feliz porque ajudei a mamãe, você fez 99% do serviço. Mas ela fica toda feliz porque ajudou. Assim é a causa de Deus. Assim é o reino do Senhor. Então também no dia do juízo, quem vai julgar é Jesus, mas nós julgaremos com Ele. Como, pastor? Com o nosso exemplo, com o nosso testemunho. Olha que honra Deus concederá ao cristão. Hebreus capítulo 11, verso 7, reforça esse ponto. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família, e por esta fé condenou o mundo, e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O que significa essa frase? Noé condenou o mundo. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, examine esse verso, pede iluminação do Espírito Santo, me explica isso. O que significa essa frase? Noé condenou o mundo. De que maneira Noé condenou o mundo, irmãos? Me ajudem aí. Noé condenou o mundo porque Noé deixou o mundo sem desculpas. É nesse sentido que ele condenou o mundo. Claro que o mundo condenou a si próprio. O dilúvio veio porque o mundo estava cheio de pecado. Mas quando Noé, que vivia naquele mundo cheio de pecado, escolheu fazer a coisa certa, deixou todos os outros sem desculpa. É nesse sentido que Noé condenou o mundo. Porque todo mundo podia ter feito o que Noé fez. É assim que o crente julga o mundo. Quando ele deixa o mundo sem desculpas. Mas é claro que para isso tem que ser um crente de verdade. Um autêntico filho, filha de Deus. E agora vamos falar dos anjos. 2 Pedro 2 e Judas 6. Em 2 Pedro 2, versos... 2 Pedro 2, está meio complicadinho aí, né? 2:24, acho que é isso. Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. E Judas, versículo 6. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, Deus os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Fica claro que o Pedro e o Judas, que é o irmão de Jesus, não é o Iscariotes, tá? Judas, irmão de Jesus, fica claro que eles estão falando da mesma coisa. Então, quando Paulo disse, lá em 1 Coríntios, que nós vamos julgar os anjos, são os anjos fiéis, que permanecem ao lado de Deus, ou são os anjos rebeldes que foram expulsos do céu junto com Lúcifer? São os anjos rebeldes. Está claro aqui. Então, não fique preocupado, puxa, será que algum anjo vai... Não, os anjos que tinham que cair, irmãos, já caíram. E estes anjos serão julgados. O detalhe interessante nestes dois versinhos é que eles nos ensinam que nem todos os demônios estão aqui na terra perturbando a vida da gente. Graças a Deus. Existem alguns demônios que estão trancafiados num lugar chamado abismo ou inferno, e eles estão trancafiados lá para o dia do juízo, quando vão ser jogados no lago de fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Vou trazer à sua memória um fato dos evangelhos. Cristo estava libertando um gadareno que tinha uma legião de demônios.
milhares de demônios. E os demônios começaram a pedir a Cristo que não os enviasse para o abismo. Lembra dessa parte? Não nos envies para o abismo, deixa a gente entrar nos porcos. E aí Jesus permitiu. Qual era o medo daqueles demônios? Era de ser mandados lá para o abismo. Então eles queriam continuar aqui na terra, e por alguma razão, a soberania de Cristo, o Senhor Jesus assim o permitiu. Então, graças a Deus por isso, nem todos os anjos que caíram estão aqui perturbando a gente. Alguns já estão lá, reservados para o dia do juízo. Quando Jesus voltar, esses que estão aqui vão ser também julgados, vão ser todos lançados no lago de fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E quando Cristo proferir a sentença, quem vai estar do lado de Cristo? Você e eu. Irmãos, Satanás tenta, vem para matar, roubar e destruir. Os demônios perturbam, destroem, mas um dia eles vão ser lançados no lago de fogo eterno. E quando eles estiverem caindo lá dentro, a última coisa que eles vão ver é Cristo e a igreja. A honra que o Senhor nos dá. Então tudo isso é maravilha de Deus, tudo isso é verdade de Deus. E aí a gente fecha o parêntese. Paulo só está ensinando isso como argumento de que, olha, já que isso vai acontecer, já que os crentes vão julgar o mundo, já que os crentes vão julgar os anjos, será que os crentes não podem julgar entre si? Aí Paulo fala, que vergonha. É um puxão de orelha para o pessoal lá de Corinto entender que o comportamento deles precisava ser diferente. Compreendido? Tirou a dúvida? Então agora a gente volta para o ponto onde a gente parou. Lá no versículo 6, Paulo tinha dito que, é claro, que os que cometem injustiça também estão errados, mas vós mesmos é que fazeis injustiça e defraudais, e isto a irmãos. Tão errado quanto colocar o irmão na justiça é dar motivo para o irmão colocar a gente na justiça. E aí, quando Paulo fala sobre esse injusto, esse que causa prejuízo, isso dá a ele um gancho para falar sobre coisas que Deus reprova. E aí a gente tem uma lista, no versículo 9 e no versículo 10, de coisas que Deus reprova. Não é a única lista do Novo Testamento. Na verdade, não é nem mesmo a única lista de Paulo. Em outros textos do Novo Testamento, a gente encontra listas como essa, e até mesmo no livro de Apocalipse. São listas onde alguns pecados são apresentados e no final a Bíblia diz, os que fazem essas coisas não herdarão o reino dos céus, não entrarão nos céus. Qual que é a importância destas listas, meus irmãos? A importância destas listas é que elas deixam claro algumas coisas que são condenadas por Deus. Nem tudo que é pecado está nas listas, mas tudo que está nas listas é pecado. Eu faço questão de dizer que nem tudo que é pecado está nas listas, porque senão você pode dizer, eu não faço isso, não faço isso, não faço isso, não faço isso, nem preciso que Jesus me salve. Se todos os pecados fossem colocados numa lista, a lista ia ficar muito comprida, porque a imaginação do ser humano para o mal é terrível. Por outro lado, tudo que está na lista é pecado. Eu não posso ver uma lista dessas que diz que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus e depois falar, não, isso aqui não é pecado não, isso aqui Deus aceita. Aí eu teria que rasgar a Bíblia. Daí a importância destas listas, e elas são muito úteis, especialmente nos dias de hoje, de tanto relativismo. Quais são as coisas que Paulo afirma que são pecado? Vamos lá, versículo 9.
Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então, a primeira coisa, injustiça. E é claro que no contexto, a injustiça aqui está falando de causar prejuízo ao irmão, desonestidade, defraudar. Nem os injustos, aí depois vem nem os devassos, ou seja, os imorais, nem os idólatras, e aí a gente logo pensa nas imagens, nem os adúlteros, marido que trai a mulher, mulher que trai o marido, nem os efeminados, nem os sodomitas. Essas duas palavras aparecem uma do lado da outra, não é por acaso. Algumas versões, talvez seja a sua Bíblia, traduz assim: homossexuais passivos e homossexuais ativos. Porque é bem essa a ideia. O primeiro, que é traduzido como efeminado, é o grego malakoi. E essa palavra grega era usada na época de Paulo, fora da Bíblia, em outros textos, para se referir a pessoas com trejeitos efeminados e homens que se vestiam, se comportavam como mulheres. A palavra seguinte, que é traduzida como sodomitas, lá no grego é arsenokoitoi. É uma palavra formada por dois termos. Arseno significa homem e koitoi é coito, relação sexual. Então é o homem que tem coito com outro homem. Então a tradução efeminado e sodomita é bem adequada para malakoi e para arsenokoitoi. Prossegue Paulo, os ladrões. Vai adiante, os avarentos. Prossegue, os bêbados. Vai adiante, os maldizentes. Finalmente, os roubadores. Estes não herdarão o reino de Deus. E a gente muitas vezes fica preocupado de dizer, você está na lista, hein? Mas eu acredito que o mais produtivo é que a gente se procure na lista. Porque talvez em um pecado a gente não caia, mas caia em outro. E você reparou, aqui Paulo não diz que um pecado seja mais grave do que o outro, ou maior do que o outro. Mas qual é a utilidade da lista? Repito, é que ela deixa muito claro para a gente o que Deus não aprova. Nem tudo que é pecado está na lista, mas tudo que está na lista é pecado. E aí, para concluir, Paulo diz: há esperança para os pecadores. E tais fostes alguns de vós, diz ele, mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Pelo sangue de Jesus, as coisas mudaram. Paulo faz uma lista de coisas que Deus condena, de pessoas que fazem estas coisas, mas no final da lista Paulo diz: alguns de vocês foram isso. Alguns de vocês praticaram essas coisas. Alguns de vocês viveram assim. Irmãos, lá na igreja de Corinto, estava cheio de ex. Sabe como? Ex-ladrão, ex-prostituta, ex-estelionatário. Por quê? Porque Corinto era uma cidade de moral comprometida. A gente já disse isso. Lá em Corinto, as pessoas eram tão depravadas que no Império Romano se espalhou um verbo, o verbo corintianizar. Então, 2000 anos atrás, lá no Império Romano, quando uma pessoa saía de casa, se metia com drogas, com mulheres, enfiava o pé na jaca, aí os vizinhos diziam: o fulano corintianizou. Tão má era a fama da cidade de Corinto. Mas agora ali tinha uma igreja.
E essa igreja era formada por pessoas da cidade, que tinham vivido como viviam os seus vizinhos, mas não viviam mais. Amém, glória a Deus, aleluia. Então Paulo diz, olha, vocês praticaram estas coisas, não devem praticar mais. E aí Paulo dá 3 razões. Primeiro, vocês foram lavados. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quantos creem nisso? Que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E é a única razão de termos esperança. Segundo, Paulo diz, vocês foram santificados. A palavra santo significa separado. É aquilo que Deus pega e diz, esse é meu, eu separei para mim, essa é minha, me pertence. Então, pelo sangue de Jesus, nós fomos lavados, pelo sangue de Jesus, nós fomos santificados, pelo sangue de Jesus, nós fomos justificados. Este é um ponto central do Evangelho, a justificação pela fé em Cristo. O que significa essa palavra, justificado? Significa declarar justo. Justificação é aquilo que acontece quando eu me converto. Deus atribui a mim a justiça de Cristo. Então, justificação é Deus atribuir a mim a justiça do seu Filho. A Bíblia diz, vos revestistes de Cristo. Justificados pela fé, tendes paz com Deus. Lembra de Jesus lá na cruz? Na hora que ele morreu? A Bíblia diz que os nossos pecados foram colocados sobre ele, não é? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Havia pecado sobre Jesus, mas não havia pecado em Jesus. Com o crente, ao contrário. Há pecado no crente, infelizmente, porque nós somos imperfeitos. Mas não há pecado sobre o crente, porque nós fomos justificados. Pelas nossas justiças? Não. Pelas justiças de Cristo. É o sangue de Jesus que nos lava, é o sangue de Jesus que nos santifica, é o sangue de Jesus que nos justifica. Tudo é dele, por ele e para ele. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo àqueles crentes é que, pessoal, a obra que Jesus fez na nossa vida, nós temos que viver de uma maneira diferente. O rei da Inglaterra estava orientando o seu filho, o herdeiro, sobre a maneira como ele deveria proceder. E ele deu o seguinte conselho: meu filho, lembre quem você é. Porque se você lembrar quem você é, você vai agir como você deve agir. É o que Paulo está dizendo aqui também para a gente. Lembrem quem vocês são. Lembre que vocês foram lavados, santificados e justificados. Então, comportem-se como tal. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim essa noite e para você também